Oi, gente. Boa tarde. Estamos aí novamente nesse nosso encontro que, como eu havia dito, seria pela manhã, mas resolvi fazer na parte da tarde, até porque pela manhã tinha muitos compromissos, muitas pessoas para atender e coisas para recentemente, uma vez que eu havia tirado umas férias, né? Pequenas férias de 7 dias ou menos até, né? Mas enfim, nos encontramos hoje para tratarmos sobre essa questão do tempo, né, em que vivemos. E, além do tempo em que nós vivemos, também o sofrimento do outro. Essas duas propostas que nós somos convidados a pensar em que nós vivemos. Pensar no tempo em que vivemos há um novo modo de viver, né? A gente viver o aqui e agora. Quando a gente fala de tempo, de temporalidade, nós estamos falando particularmente da nossa existência, né? No existir. E acredito de que muitos de nós vivemos sem pensar no tempo, enquanto nessa perspectiva do existir. Nós pensamos no tempo enquanto perspectiva de passar, de passado, de diluir, de fluir, de correr, de ganhar oportunidades. Essa agitação, esse frenesi do mundo em que nós vivemos, né? Mas nós dizemos do tempo enquanto existir porque nós estamos falando assim, olha, observar bem a nossa realidade, estar em sintonia com a realidade que nós vivemos. Será que isso é possível? Nós, no dia a dia da nossa casa, do nosso trabalho, nas nossas experiências de comunidade, nós vivemos o tempo nesse sentido de cumprir, né, de fazer alguma coisa. Basta ver, me recordo certa vez, terminado de proclamar a leitura, o Evangelho, e ter ouvido as leituras, eu havia feito uma pergunta dentro da igreja, né? Falar assim, gente, quais foram as leituras que nós ouvimos? As pessoas já não sabiam mais. Não sabiam dizer quem escreveu, qual era o conteúdo. Da mesma forma acontece, por exemplo, semana passada nós celebramos a Eucaristia, né? Mas se eu perguntar para vocês qual que foi a leitura de domingo, o que vocês conseguiram colocar em prática, possivelmente a gente não lembra nem a leitura do domingo, né? Há algumas pessoas que não lembram nem o que almoçaram hoje e nem o que tomaram do café de manhã, né? Então nós dizemos assim, nós vivemos sem o pé na realidade, né? Nós estamos caindo no automático. Nós fazemos por fazer as coisas, porque nosso corpo já foi condicionado a fazer essas coisas automaticamente, né? Nosso Deus quer que sejamos felizes e sadios, mas não sabemos nem onde ter uma atitude psicológica e espiritual de abertura constante e de completa confiança em nosso Senhor. Então, quando eu digo em naturalidade, é viver a naturalidade nessa abertura constante do dia a dia. Vamos viver, né, sem deixar de perder as oportunidades do momento, sem deixar com que nós deixemos passar aquilo que é essencial. Nós não falamos de uma força de vontade, de moralismo excessivos, de técnicas psicológicas, de cuidados, de estratégia. Digo para abandonar o medo e deixar-se levar, né? É abandonar esse medo e deixar-se levar.
Boa tarde, Márcia, Diego, boa tarde. Sejam bem-vindos, né? Bem como outros que nos acompanham. Então, nós não trazemos aqui técnicas, né? Não é esse o nosso objetivo. Nós não trazemos aqui estratégias, mas o que nós trazemos é abandonar o nosso medo e deixar-se levar. Abandonar o medo de coisas que a gente nem sabe se vai acontecer. E é o que tem afetado muitas pessoas. Ah, eu tô com medo que isso venha a acontecer, mas calma aí. Há algum indício de que isso possa? Não, mas eu já acredito que isso venha a acontecer, mas não tem nada que remeta a isso. Então, muitas das questões que nos faz antecipar vêm da nossa própria cabeça. Eu falar assim, não existe uma raça tão fantasiosa quanto a raça humana. Nós fantasiamos por demais. E nós tiramos conclusões baseados nas nossas fantasias. E isso gera grandes transtornos na convivência, no dia a dia, nos nossos relacionamentos. E o ser humano, ele é fundado nessa questão da fantasia. Pode ver, às vezes a gente nem conhece uma pessoa, mas a gente já cria uma certa antipatia em relação à pessoa. Mas você fala, a pessoa te fez alguma coisa? Ah, não fez, mas não sei. Tem algo na pessoa que eu sinto que não vai dar certo, que não é isso, que não é. Da mesma forma no dia a dia. Nós já nos construímos. Eu falo para vocês, olha, eu vinha da viagem, desculpa, tomando um pouquinho de café, né? Mas a nossa conversa é um bate-papo, então eu já estou me sentindo na sala. E não é chique, né, no copo. Mas eu vinha na viagem, mas antes de eu sair da onde eu estava, eu fui a um shopping, olhei o pneu do carro e dizia assim, nossa, é impressão minha ou esse pneu do carro está meio estufado? Acho que era do outro lado. Enfim, me veio aquela sensação assim, nossa, e se esse pneu do carro estourar, né? Já tô com medo. Olha, não tinha nem indício de que poderia estourar aquele pneu. Mas eu já comecei a construir na minha fantasia algumas questões, né? Se estourar, se fizer isso, fizer aquilo. Olha a preocupação. Muitas das minhas preocupações direcionadas para o pneu fizeram com que eu perdesse a minha realidade da viagem, a estrada. Eu visse as placas, né, curva, proibido ultrapassar, mas as coisas essenciais eu ia perdendo ao longo do caminho. E de fato, parece-me que a lei da atração, né? A certa altura da viagem, já às 17h30, por aí, começando a escurecer, de repente uma explosão. O pneu do carro estourou. Aí sim é algo concreto, é algo palpável, que eu deveria de me preocupar naquele momento, porque aconteceu, estourou. Saiba Deus se isso aconteceu, porque eu vim pensando tão negativo que acabou atraindo. Mas o que a gente quer dizer é justamente isso: olha, a vida é como uma viagem. Se a gente se põe a pilotar a própria vida, a dirigir, nós temos que prestar atenção em tudo aquilo que a gente faz, no caminho que nós percorremos. Aí eu estou preocupado quando chegar lá na cidade. Calma, não se preocupe agora, porque nós ainda não chegamos na cidade. Vamos observar o caminho. Aí eu estou preocupado que eu vou ter que fazer tal coisa, pagar tal conta. Calma, a conta já chegou? Não, não chegou. Então preste atenção na tua realidade. É essa questão, olha, deixar de lado o medo e deixar-se levar. Para Deus, quem fala ao nosso coração por meio do Espírito, somente assim a vida se abrirá a nós em sua verdadeira fecundidade e nossa busca nesta terra será plena de sentido. Por que as pessoas estão mentadas, atordoadas? Seja bem-vindo, Sander. Chegou, né?
elas vivem atormentadas e atordoadas porque elas não vivem a realidade, elas vivem muita fantasia. Elas vivem muito incômodo proveniente daquilo que elas idealizam, daquilo que elas fantasiam na própria vida. E isso impede que ela consiga viver e conviver com o outro, sobrevivendo à realidade que ela deveria sobreviver. Olha o quanto isso atrapalha a nossa fé, o quanto isso atrapalha a nossa convivência. Até porque nós vamos vivendo de estereótipos. E muitas das vezes nós vamos pré-julgando os outros e a realidade, criando um pré-juízo, nesse sentido de prejuízo e um pré-juízo com relação a determinados acontecimentos. Uma fé assim entendida nos situa de modo diferente também em relação ao tempo. O tempo, para a maioria das pessoas, é de tipo cronológico, o meio para atingir uma meta. Por isso ele é contado, tem um preço, tornou-se uma coisa e foi dividido para nós para podermos dominá-lo e não sermos dominados por ele. Há pessoas que estão sendo dominadas pelo tempo. Também eu, quando ainda não era muito consciente, vivia o tempo calculando em dias, horas, minutos. Mas o tempo para um verdadeiro viajante do espírito não é mais assim. O tempo que vivemos é o tempo do nosso coração, ou seja, deixar fluir. É o nosso momento. E por mais que os outros nos cobrem, que a sociedade cobre, que a comunidade cobre, que a família cobre, vamos viver de acordo com o nosso tempo, aquilo que nos favorece. Que senão nós vamos criar confusões em cima de confusões. Como isso vai acontecer? Olha, de uma forma, hoje, para poder viver o meu tempo, eu vou resolver um problema causado por questões psicológicas do passado, tá? Eu vou vivendo, vou tentando tratar essa questão, fico tão fissurado, fixado nesse problema do passado, resolvo, aí eu vou ter que fazer uma outra sessão para trabalhar o tempo que eu perdi, que eu não consegui observar, que eu não consegui viver. Trata esse tempo. Daí eu vou tratar do outro tempo que eu perdi por tratar esse tempo. Então, ou seja, quer dizer de que eu estou ali muito criando uma certa fixação. É preciso que eu olhe esse tempo de uma maneira natural. O tempo que vivemos é o tempo do nosso coração. Não é mais dividido por nós, mas está dentro de nós. Torna-se a dimensão, o lugar onde escutamos aquilo que o Espírito nos sussurra, onde buscamos e onde encontramos nosso próximo. Então, ou seja, é onde nos faz sentir bem, onde nós nos encontramos, buscamos o nosso próximo, né? É tão bom quando você vive esse tempo dentro dessa naturalidade e vivendo bem ao lado de quem você se sente bem. Pode ver, mais do que nunca aqueles que são casados e que vivem bem a vida de casado e de namoro, vai imaginar justamente isso. Você está ao lado de alguém que você gosta. Você nem vê o tempo passar. Você está dentro de uma celebração que toca você lá dentro, né? Que você nem vê o tempo passar. Eu achava bonito as experiências feitas ao longo dos anos no Santuário de São Judas, né? Que eu ia celebrar e as pessoas terminavam, nossa, essa missa é tão tranquila, é tão bonita, o jeito do senhor falar, que a gente nem vê o tempo passar. E de fato é verdade, quando você se coloca onde o teu coração se sente bem, onde você gosta, você não vê o tempo passar. Mas o que você não pode fazer é bater de frente e ser obrigado a fazer aquilo que você não quer.
Então, por isso, hoje eu consigo compreender, olha, as pessoas, elas vão crescer, vão estar bem onde elas se sentem bem. E isso para mim é tranquilo, né? Você não é obrigado a digerir aquilo que não te faz bem. Você não é obrigado a comer as suas escolhas. Da mesma forma, dentro da própria vida. Se eu não gosto de determinada situação, se eu não gosto de determinada pessoa, eu não sou obrigado a conviver com outro. Eu posso dialogar, bom dia, boa tarde, boa noite, mas não sou obrigado a ser amigo do outro e ter o mesmo grau de amizade, de convivência, da mesma forma que eu tenho da pessoa que me é mais próxima. Da mesma forma dentro da vida da comunidade. Eu não sou obrigado a estar dentro de um grupo, dentro de um espaço onde não me sinto bem. Então, para mim é tranquilo, tá? Mudou, veio Padre X para uma comunidade, não fui com a cara do padre, não gosto do padre. Uai, tranquilo, super tranquilo. Se for, padre, só me desculpe, só não vai mais porque não sei, acho que meu santo não bateu com o teu, não tem nada contra o senhor não, mas talvez são coisas da minha cabeça. Só não se importe, eu vou começar a participar em tal lugar, tranquilo, vá viver aonde você se sente bem. Não tem problema nenhum, não tem sentimento. Nós somos uma igreja só. Essas questões de fronteira são meramente administrativas e canônicas para sobreviver, para se ter uma. Mas se você se sente bem lá no Japão ou lá na China, onde começou o coronavírus, e morando aqui, ótimo, você está ótimo, vai lá na origem, na fonte, e vá bem. O que importa é justamente isso, olha, você está, a ação está. É vivido como lugar onde Deus tem a oportunidade de agir para nos transformar. Deixa de ser um tempo vivido na espera angustiante de bons ou maus momentos para ser um contínuo no qual a sabedoria do Senhor age para transformar nosso coração. Aí eu lembro da expressão da transfiguração, né? Senhor, aqui é bom estarmos. Né? Como é tão bonito ouvir essa expressão. Seja bem-vindo, Osmar. Né? Deus abençoe vocês aí de Juiz de Fora, né? É tão bom ouvir essa expressão do Evangelho, Senhor, aqui é bom estarmos. Da mesma forma, quando nós nos sentimos bem, nós dizemos, aqui é bom estar. Eu consigo me adaptar com tanta facilidade por onde eu vou, porque eu falo assim, aqui é bom estar. Falar assim, olha, quando eu estive no Divino Espírito Santo, nossa, custei me adaptar lá, porque eu estava bem no São Judas. Mas no momento que me adaptei, nossa, eu não penso em outro lugar, não sei Divino Espírito Santo. Mas saí do Divino Espírito Santo, vim aqui para a paróquia da Assunção, ai meu Deus, que vai ser de mim lá? Cheguei, me adaptei, digo, aqui é bom estar. Porque me sinto bem, estou tranquilo, já estou me situando direito, embora não conheça muitas coisas na cidade, mas estou ótimo no meu espaço, fazendo aquilo que está dentro do meu alcance, que me faz estar bem comigo mesmo, sem extrapolar e sem fazer aquilo que eu não gosto de fazer, então estou bem no espaço. Da mesma forma, é o que Deus espera de você, que você esteja nessa contínua tranquilidade. Porém, nossa época foi dominada pelo progresso tecnológico e a humanidade tem pressa. Pressa de se curar, de superar um sofrimento, de preencher um vazio, uma perda, pressa de realizar sonhos, de passar por experiências fortes, intensas, significativas. E se alguma coisa ou alguém atravessa esse modo de entender a vida, tornamo-nos intolerantes, agressivos e violentos. Olha a ideia, né? Quando a gente quebra, tentando demonstrar de que não é
colocando os bois na frente da carroça que a gente consegue as coisas, nós nos tornamos intolerantes, né? Chatos. É preciso ter paciência. No Eclesiástico 2 fala assim: assim como a prata passa pelo fogo, nós também, pelas dificuldades, pelas dificuldades que passamos, devemos usar dessas dificuldades como que se o fogo estivesse nos testando. Então, essa é a proposta, né? Que nós consigamos ter paciência. A pressa é inimiga da perfeição. E tudo é feito dessa maneira. Eu vi fazendo menção ao bispo, né? Precisa se colocar um bispo em Mariana, porque o nosso bispo. Não... Eu falei, gente, pelo amor de Deus, por quê? É como se dissesse, né? Parece-me que as pessoas são tão apressadas e vivem um pouco daquele discurso do Fábio de Mello, né? O outro só tem valor se for útil para mim, se fizer o que eu quero. Não é dessa forma. Isso é uma maneira apressada de tirar conclusões em relação ao outro. Então, falar assim, eu chego numa paróquia, tá, sou completamente diferente do outro, fulano não presta. A igreja está caindo, de repente esse que chegou que não prestava, fala, eu tenho um dinheiro guardado, eu vou doar aí, vou reformar toda essa igreja. Ah, pronto, ele passa mais do que o outro que foi embora. Olha, a questão da utilidade, não é assim que nós devemos olhar a vida. Não é assim que nós devemos olhar o outro. Não é assim que nós devemos olhar a situação. E as pessoas estão tão agitadas, tão intolerantes, até por essa questão em que nós estamos vivendo, de estarmos presos nos nossos espaços, que nós estamos ficando insuportáveis. Nós não estamos nos aguentando e muito menos aguentando quando o outro fala que a gente tem que dar um tempo. Aí a gente ataca, né? E olha, não se mede mais as palavras, não tem mais aquela comunicação invernizada, né? As pessoas não têm mais isso. Parece-me que agora é toma lá da cá, não tem mais paciência, não tem mais tolerância, não tem mais limite em relação à agressividade, as pessoas estão violentas. Outras vezes, ao contrário, caímos no tédio, na apatia, na depressão. Quando percebemos que nossos projetos não se iniciam ou avançam com dificuldade, quando encontramos existência inesperadas em nossos amigos, quando nossa existência, nosso trabalho permanece chato, monótono, abandonamos-nos não a Deus, mas a resignação ao nada, ao maligno. E falo que é o contrário. Eu me recordo de que quando eu pedi, falei para o bispo, né? Olha, eu já estou aqui na paróquia já tem 8 anos. Se são 6 anos, me coloca à disposição para que der e vier. Precisa ser mudado, né? Acho que o padre, 6 anos na paróquia, no máximo, está ótimo, né? Para mim isso é tranquilo. Quando eu falo, tá, eu vou pensar em relação a isso, então você está aberto à mudança? Estou. Olha, continuei trabalhando, continuei fazendo tudo o que eu tinha que fazer. Eu não abria todo dia a internet para ver se meu nome está lá. Eu não ficava todo dia olhando meu celular para ver se ia sair alguma transferência. Não! Gente, vamos viver a vida. Há coisas mais importantes para serem vividas. E Jesus é bem claro no Evangelho quando ele fala, olha, onde você não for bem recebido, não fique insistindo, não. Não fique batendo de frente. Não fique tentando demonstrar que pau é pau, pedra é pedra, porque há muitas pessoas que não querem perceber de que aquela madeira é madeira, de que aquela pedra é pedra. Há pessoas que pedra é madeira, pronto, acabou, não adianta você fazer milagre para mostrar para eles. E você vai se desgastar? Você vai se matar para mostrar para o outro? Não, vai viver a naturalidade. Tenha paciência.
O jeito do outro enxergar aquela madeira dizendo para você que aquilo é uma pedra, não vai mudar a tua essência, as tuas escolhas, o teu jeito de viver a vida. Muito pelo contrário, você vai continuar sendo exatamente quem você é, de que você seja seguro naquilo que você é, e bem como no tempo que você vive, né? Perdemos o sentido da espera, deixamos de ser pacientes. Também nisso a verdadeira fé nos ensina, ao contrário, que estamos sempre vivendo se nos mantivermos em contato com o nosso coração, no momento em que encontramos o outro. Deus age sempre e continuamente em nós e em silêncio, mesmo em nossa existência que consideramos anônima, desimportante, sem visibilidade social ou econômica. Por isso é preciso estar sempre prontos. Nós não precisamos ser importantes para poder vivermos o tempo de Deus. Não precisamos ser importantes. Nós podemos ser até anônimos, mas o que importa é a gente ser a gente mesmo e estar onde o nosso coração está. Por isso é preciso estar sempre prontos. O reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. Aí nós nos lembramos desse evangelho que refletimos essa semana, Mateus 25, de 1 a 13, né? Olha, as juizadas são aquelas que viviam a realidade e o tempo e tinham uma visão globalizante. As sem juízos eram aquelas que viviam o tempo sem o pé na realidade, eram de momento. E há muita gente de momento aí, né? Hoje ela levanta bem, amanhã ela levanta descontrolada, depois da manhã ela está mais descontrolada ainda, e depois ela está muito bem, não se espera. Olha, são pessoas sem juízo. É preciso que elas tenham ao menos um pouco de equilíbrio para viver a própria vida. Depois a gente pensa assim, olha, e o sofrimento do outro, né? Só quando a gente consegue perceber a nossa realidade é que nós enxergamos o sofrimento do outro. Eu já havia dito para vocês que certa vez eu fui a um posto passando mal. Eu estava assim tão distante de mim mesmo e da realidade que de repente uma senhora caiu porque ela estava com uma infecção no peito. Parece-me que estourou essa infecção, a mama dela estourou. Ela desmaiou de dor. E eu simplesmente olhei a dona no chão e falei, meu Deus, que é isso? Que horrível, né? Aquele mau cheiro. Olha, a mulher estava do meu lado e eu nem tinha notado isso. Então, estou convencido de que muitos de nós, assim como eu, acredito poder ajudar os outros em seu sofrimento. Sim, é possível isso. Mas ninguém vai conseguir ajudar o outro se antes não se ajudar. Ninguém vai perceber o outro se antes não se perceber. Por isso a expressão de nosso Senhor, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Naturalmente, não pretendo somente oferecer técnicas ou conselhos teóricos, nem sentir dó. Disto acredito todos consideram-se capazes. Pergunto-me, no entanto, de sentir o sofrimento do outro. Creio que só podemos ajudar alguém se conseguirmos nos identificar com sua dor. Então, a empatia, né? Colocar-se no lugar do outro. Me recordo do padre, acho que foi o padre Léo uma vez, né? Ele dizia assim, eu achei tão bonita essa palestra dele, mas ele usava uma expressão assim, gente, por acaso,
Vocês já foram perguntar a um padre que você é muito amigo, muita amiga, né? Como que eles estão vivendo, né? Se estão bem, se estão é, ótimos com eles mesmos, né? Como que estão sobrevivendo à solidão, à angústia. Por acaso vocês já fizeram isso, né? E aí ele fala assim: tome muito cuidado, que os padres estão caindo, estão morrendo, estão desistindo, estão pulando fora. Por quê? Porque as pessoas só sabem cobrar e pouco sabem enxergar, colocar na dor do outro, né? Então, achei bonito porque ele diz de uma realidade, né? Se isso acontece, nós, enquanto leigos, com relação ao consagrado, imagine entre nós, leigos, muito, né? Da gente não perceber a dor, o sofrimento do outro. Nós não conseguimos viver essa realidade. Eu, há pouco tempo, eu havia postado no Facebook dizendo assim, é, mais do que nunca, nos tempos de hoje, nunca se ouviu dizer o grande índice de suicídio e depressão no meio daqueles que são consagrados a Deus. É, é, dos anos, no final dos anos 80 até hoje em dia, nunca se viu tanto suicídio de padres novos, de consagrados novos e pessoas que vivem essa consagração depressivas. Por quê? Aí, olhando o estudo e lendo um outro livro, diziam assim de que eles, diante do povo, se apresentam como super-heróis. Eles não podem errar, eles não podem reclamar da dor, eles não podem chorar, eles não podem. Tem que ser pessoas firmes e fortes. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Humano demais. Nós também somos humanos na nossa dor, no nosso sofrimento, na nossa angústia, no nosso vazio. Todos nós. Eu achava bonito o padre Luciano sempre quando encontrava. E aí, irmão? Tudo bem? Tá tudo beleza? Tá tudo tranquilo? Né? Eu achava bonito. Mas hoje em dia, vendo um pouco o tratamento, o afastamento dele, eu me pergunto, engraçado, né? Quantas vezes ele me perguntou se eu estava tudo tranquilo, né? Dificilmente eu perguntava se ele estava ótimo, se ele estava bem. Então, olha, a vida nos cobra, não, se não hoje, mas mais lá à frente. E me recordo do padre Magno também, que é psicólogo, e vocês conhecem, evidentemente, que ele é daqui de Barbacena. Mas eu me recordo que uma vez nós nos encontramos numa palestra e ele dava muita risada aqui, né? Eu estava vindo a uma palestra. Ele falou, colega, mas você anda, hein? Você anda. Eu falei, nossa, eu não consigo fazer o que você faz. Fala só o Magno. Falou assim, eu estou correndo um pouquinho porque semana que vem eu vou viajar para a Europa. Eu falei, como que você consegue tempo para essas coisas? E eu dizia assim, olha, se eu não me amar, quem vai me amar? Então, eu que preciso ver a minha capacidade, a minha potencialidade, as minhas condições, eu preciso me enxergar o que eu dou conta, o que eu não dou conta e dizer para mim mesmo sem vergonha nenhuma diante dos outros. E aí ele falou assim, olha, sabe qual que é a tua diferença de Deus? Qual? É onde Deus não chegou, você já passou. Aí eu comecei a dar risada. Por quê? Eu dava aula no estado, no município, escola particular, na faculdade, estava no tribunal, assessor da pastoral familiar, da renovação carismática da diocese, pároco da paróquia e tinha um consultório.
e vivia dando palestras e fazendo casamento em vários outros lugares, né? Mas nunca sofria porque não tinha tempo para as coisas. Por quê? Sempre fui muito organizado. E tenho para mim sempre aquelas questões, quando as pessoas definem para mim como deve ser feito, o que deve ser feito, tá, eu as ouço. Mas não significa que eu vou fazer do jeito que elas querem ou da forma que elas pensam. Por quê? Elas podem pensar ou elas podem desejar do jeito delas, mas eu não sou elas para poder pensar da mesma forma e executar da mesma forma. Eu tenho as minhas limitações e o meu tempo. Então, penso sempre dessa forma, né? Naturalmente, muitas vezes, porém, nos limitamos a dar conselhos teóricos, assim chamados terapêuticos, sem se deixar realmente tocar pelo sofrimento, pela angústia do outro, porque provavelmente tememos aguçar a nossa própria dor. Vi muitas vezes pessoas fugirem do sofrimento alheio, até mesmo do sofrimento dos familiares, banalizando ou desfazendo-se dele apressadamente. Às vezes chegamos a sugerir a quem está sofrendo que pense em outra coisa, que desvie sua atenção ou não permitimos que aprofunde seu sofrimento, sua dor. Por quê? Fugir da realidade. Não. É o momento da dor, vamos viver. Eu costumo sempre dizer isso às pessoas, né, quando elas caem no silêncio da dor, do luto, né? E as pessoas me procuram, nossa, eu podia fazer, calma, espera, vamos dar tempo ao tempo, deixa fulano curtir a dor, sofrimento, né? No momento certo, oportuno, a pessoa vem à tona. Ela fala, mas não vamos criar uma antecipação, porque a vida inteira nós criamos essa antecipação. E a antecipação não nos permite viver o momento presente. Por quê? Sempre me perguntei e nunca encontrei uma resposta conclusiva. Talvez porque o sofrimento do outro possa servir de espelho e refletir nosso próprio sofrimento. Parece que fazer com que o outro não pense no sofrimento dele é uma forma da gente também fugir. E interessante como o sofrimento afeta, né? Quem é da minha época, né, dos 15 anos de idade, eu fico imaginando justamente isso, né? Você quer ver uma coisa que me sensibilizou muito, que tocou? Falar que é uma coisa boba, mas participação, embora vocês vão falar que é uma coisa boba, né? Nem sei se vão falar, já estou falando, mas enfim. Quando os mamonas assassinos morreram, acho que mamonas ou bananas, isso daí é, e eles tocavam uma música que ficou famosíssima, né? E aí o dia inteiro ficava passando aquela música, né? Aquilo contagiou a humanidade, a tristeza, a angústia, né? Da mesma forma, quando morre alguém, fulano morreu. Vê se não transforma quando você ouve que fulano morreu, né? Daí alguém fala, fulano, você tá meio triste? Fala, ah, não, tô bem. Não sei o que está acontecendo comigo. Ah, tá reportando ao momento do sofrimento, da dor e do luto do outro. Então isso repercute, fugir da dor é fugir de você mesmo, né? No fundo, quanto mais inconsciente é uma pessoa, menos consegue entender o sofrimento do outro. Com isso, talvez o inconsciente queira preservar a si mesmo, mas isso é mera ilusão. É impossível evitar o sofrimento quando chega a nossa vez, mas não tendo jamais conseguido entender em profundidade a dor do outro, a pessoa se sente tremendamente só e apavorada. Pessoas assim, justamente por sua incapacidade de entender o outro, têm dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Vivem-no somente na superfície, somente na sua forma, nunca em sua essência.
Em geral, querem muito do outro, criam inúmeras expectativas, a ponto de o outro se sentir tão inadequado, tão insuficiente, que prefere romper o relacionamento. Entre outras palavras, as pessoas que não entendem a si mesmas podem, obviamente, entender o outro. E não só. As pessoas que se recusam a aceitar o próprio sofrimento tornam-se frias, cruéis, impiedosas e insensíveis. Olha aí que eu havia dito, né? As pessoas que não conseguem viver o tempo presente, cada etapa da sua vida, elas vão se tornar insensíveis, impiedosas, geladas diante da realidade do outro. Então é preciso que a gente viva esse tempo que é de Deus como uma oportunidade para o nosso crescimento. Nós precisamos viver essa oportunidade do nosso crescimento. Por isso, portanto, como se pode ver, entender profundamente o sofrimento do outro é difícil para muitas pessoas. Também por isso o sofrimento é atribuído mais a Deus que aos seres humanos. Somente Cristo conseguiu experimentar verdadeiramente o sofrimento da humanidade, tanto que se deixou crucificar para salvar-nos. É isso. Podemos ajudar os outros se não dependermos de seus agradecimentos, se não esperarmos nada deles. A verdadeira ajuda aos outros consiste então em colocá-los em alguém maior que nós, com Deus, fonte absoluta de saúde e vida eterna. Para isso, no entanto, devemos antes aprender a estar a sós com nós mesmos, mas não apenas com nós, e sim a sós com Deus. A solidão que eu entendo não é uma solidão patológica, ditada por dificuldades interpessoais. A solidão que os cristãos procuram é, ao contrário, alegre e fecunda. O próprio monastério, como aquele que, como muitos daqueles que se apresentam dentro desse espaço da solidão, não vivem essa solidão para fugir do próprio mundo, mas vivem essa solidão para fazer experiência de Deus. Estar a sós com Deus não quer dizer apenas fazer exigências, expor problemas, listar as dificuldades, pedir ajuda, mas também saber escutá-lo, saber ouvir, reconhecer a voz de Deus em nosso coração. Termino dizendo, a solidão cristã ajuda, entre outras coisas, a reduzir outras vozes, as do mundo, a ânsia por poder, as preocupações econômicas, a busca de consenso, de respeitabilidade, de admiração, de estima. Ajuda a distinguir a voz do Senhor que nos chama pelo nome. Por isso fica aí essa proposta, né? Nós precisamos fazer uma experiência forte de Deus para sobrevivermos à realidade em que nós vivemos, né? E qual que é a nossa realidade? Nós devemos crescer onde Deus nos plantou. E para que nós cresçamos, deixemos nos aguar com a água da realidade, que traz a todos nós a vida eterna. Por isso nós dizemos, Senhor, dai-me desta água que me faz viver. E o Senhor quer nos dar. Basta que abramos o nosso coração, desculpe a expressão, basta que nós deixemos o nosso coração aberto para que o Senhor possa nos aguar com a sua graça e com seu amor. Um abraço a todos, nos encontramos aqui amanhã às 10h30 para o nosso Viver com Sentido.